E aí galera Livronica, hoje a gente vai contar pra vocês sobre o livro Imortais Completos, do autor brasileiro Alexandre Lamy. Fica ligado! Então galera, a nossa resenha de hoje, ela tá iniciando um projeto super legal aqui do canal, que ele é um projeto de parceria com o IG do Instagram, o Reino das Letras, que tem o link aqui embaixo pra vocês. Todo mês, alguns livros nossos que a gente faz resenha em parceria com a Jéssica, lá do IG. Então a gente vai fazer, a gente lê juntas, a gente discute durante o livro sobre o livro, a gente faz o que todo leitor gosta de ter, um amigo para poder comentar do livro que tá lendo. Então a gente vai conversando sobre o livro e aí eu gravo uma resenha, a gente põe pontos positivos, negativos, 5 positivos, 5 negativos, e eu vou gravar a resenha para vocês e vou expor esses pontos que a gente achou do livro. E esse livro que vai abrir a nossa parceria, igual eu falei pra vocês, chama Imortais Completos. Eu vou colocar aqui embaixo o link. Esse livro é um livro do autor brasileiro e esse livro ele ainda não foi editado da forma física, ele tá à venda na Amazon. Além disso, eles estão com um projeto para reunir fundos para fazer a edição dele física, para dar entrada na editora. Então, eles têm um link, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você paga o valor do e-book, se eu não me engano, a doação até de 15 até 39 reais, você recebe o livro por e-mail. Mas se você doar 40 reais para o fundo específico, que o link que eu já falei tá aqui embaixo, você recebe na hora o e-book, você vai receber por e-mail para ler, mas quando eles editarem, você vai receber o livro físico, vai receber um desenho especial sobre a história. E vai ser bem legal, vai ter brinde, um monte de coisa. Então, se você puder ajudar a participar, a gente já começa falando, indica sim que você ajude o fundo de edição do livro, não só porque você está ajudando um autor brasileiro, mas também porque vai adquirir uma ótima obra num precinho bacana. Então, eu vou mostrar pra vocês, a capa é essa aqui, ó. O Ricardo vai pra vocês, a capinha, legal. A capa é essa, é um livro lindo. A história tem como personagens principais dois irmãos gêmeos, o Vincent e o Victor. Eles vivem lá no século XIX, é uma história de época, e eles são numa família assim meio que de meio termo social, e eles querem adquirir respeito e tudo mais. A história começa meio por aí, dentro da nobreza. Então eles vão encontrando o Mark, parece que algum amigo indicou ao Victor, um dos irmãos, e eles vão ao encontro do Mark. O Mark é um grande vampiro, ele é o chefe do clã da cidade, e eles vão atrás dele porque querem ter poder. Eles são totalmente diferentes, lógico, de personalidade, de aparência eles são completamente iguais. Eles vão encontrar o Mark e aí o Mark morde eles. Na verdade, a ideia vem do Victor. O Vincent não tá sabendo do que acontece, ele só descobre depois que ele já foi mordido. O Mark morde os dois, eles se tornam vampiros e são apresentados pro clã sobre as regras do clã, como o clã vive. Na verdade, quando você entra pro clã, você é batizado, você ganha 2 padrinhos alguns dias depois. E esses padrinhos, eles vão te ajudar dentro do clã. E o clã tem uma hierarquia, tem os conselheiros, tem o chefe do clã e tudo mais. São vampiros de verdade, é bom explicar, tá? Não são vampiros diferenciados, são vampiros conforme a gente espera, que mordem pessoas, chupam o sanguinho das pessoas, não tem muita consciência sobre isso, não pesa a consciência nem um pouco, do mesmo jeito. E eles meio que, quando são imergidos nesse mundo, eles têm que se adaptar àquilo ali, eles têm que aprender, principalmente o Vincent, que não esperava, então ele precisa adaptar essa nova realidade dele. Só que depois da primeira noite, né, que eles são mordidos, quando eles estão voltando pra dormir em casa, eles são atacados por lobisomens. Na verdade, quando eles são transformados, o Mark explica que os lobisomens não ficam dentro da cidade, eles ficam nos limites, mas eles andam tentando, existem rumores que eles andam tentando entrar pra dentro das cidades. Então, eles meio que são atacados, eles conseguem escapar por sorte, voltam no Mark no outro dia e falam, nós fomos atacados, não sei o quê. Aí o Mark fala, não, então vamos fazer o seguinte, vocês vão lá no Rei dos Vampiros e vocês vão contar ao rei o que tá acontecendo e esperar as ordens dele, ver o que ele espera da gente. Então, eles escolhem os padrinhos e tudo mais, e daí a história se desenvolve, neles se conhecendo como vampiros, deles enfrentando essa ameaça, tendo que ir até o rei e essa ameaça rondando eles, né? E os vampiros, eles garantem a sua condição financeira, o clã tem uma condição financeira, parece bem legal até na história, mas por quê? Porque eles fazem serviços para nobres, sabe?
Eles meio que trabalham fazendo missões e eles têm vampiros infiltrados em vários lugares da sociedade, tem padrinhos da sociedade, da cidade, do lugar, entendeu? Então é bem legal a história. Eu não vou me estender muito na resenha para você poder ler e tudo mais, não pegar muito spoiler, porque nós vamos agora falar dos nossos pontos positivos e negativos. Eu decidi começar pelos pontos negativos sempre, porque aí dá uma visão melhor dos pontos positivos, senão parece que tampa o que é bom do livro. Os pontos negativos são: ponto 1, a história, ela faz um pulo temporal sem fazer sem explicar pra gente aquele pulo temporal. Então pra gente ficou um pouco perdido. Ponto 2, que na verdade deveria ser no 1, eu devia ter posto como 1, mas enfim. Ele é um livro que ainda não passou pela revisão editorial. É importante falar isso. Então, quando você for ler, ele vale super a pena. Ele vai passar por essa revisão editorial. Então, existe um conflito, na minha opinião, de questão de tempo verbal. Existe uma questão que a gente sabe que vai passar por uma edição. E eu espero que passar uma edição, eu vou ler de novo, porque eu espero que dê certo, porque é um livro legal, a história é diferenciada, mas existe essa questão da revisão editorial que vai precisar ser feita. E que o autor tinha avisado a gente quando mandou também. Ponto negativo 3. Existem alguns enredos na história que a gente gostaria que eles tivessem sido mais trabalhados, que eles não se perdessem no mar da história, que ela é bem rica, então isso aconteceu. Ponto 4 negativo é que a gente achou que a história correu um pouco no final. Então ficou aquela história que ela tinha um ritmo, mas no final ela correu. Ela não perde o ritmo dela, mas ela acelera. E nós gostaríamos que a história tivesse sido mais, no final, que ela fosse mais discorrida, que ela fosse mais trabalhada, que a gente tivesse mais detalhes sobre aquele ambiente da história. Quinto ponto negativo, que eu nem sei se a gente pode contar como um ponto negativo, na verdade, que isso aí tem a ver com o estilo do autor, né? Que ele foca muito a história no Vincent, nos pensamentos do Vincent, nos sentimentos do Vincent, mas ele deixa, e aí o Victor, ele é principal da história do mesmo jeito, mas a gente não vê tanto da cabeça do Victor, daquilo que ele quer, tanto quanto do Vincent. Agora vamos aos pontos positivos. Primeiro ponto positivo, a história tem movimento. Ela não é aquela história que ela perde ritmo. Igual eu falei, ela dá uma acelerada no final, ela dá, mas ela tem ritmo. Ela é uma história que você vai lendo e você quer terminar de ler, a gente tinha que trabalhar e ficar, à noite eu quero terminar de ler. Porque a história, ela te deixa presa, ela tem movimento. Ponto 2, os acontecimentos todos não são previsíveis. Tem muita história que tudo que você vai lendo, você já vai deduzindo o que vai acontecer. Não é o caso de Mortais Completos. Ele faz uma mistura de situações que a gente realmente não espera e que combinam. Elas funcionam para o ambiente que ele fez. Então, é um ponto super positivo que não é uma história previsível. Nem tão comum em relação ao que tem saído muito hoje em dia dos livros. Ponto positivo 3. Apesar de ser uma história de época, o autor consegue fazer que a gente se identifique com os personagens e se identifique com as situações da história. Então é bem bacana e a linguagem também, ela é bem tranquila. Ela não é uma linguagem, por ser uma história de época, uma linguagem que vai pesar para qualquer pessoa. A pessoa tranquilamente lê. Ponto positivo 4. Ele trabalha problemas reais de caráter. Apesar de ser uma história fictícia, apesar de ser uma história, né? Apesar de ser fantasia, ele coloca nos personagens coisas reais, sentimentos reais, características e defeitos e qualidade de caráter real. Ele diversifica bem os personagens. O próprio personagem tem um misto de emoções e sentimentos que faz com que a gente se identifique com ele. E quinto ponto positivo, ele descreve bem os personagens, ele descreve bem os locais, sem ser extensivo, mas demonstrando. O que ele escreve bem. Ele escreve com facilidade e a gente consegue visualizar objetivamente. Então, gente, colocando na balança, pra gente que leu, o livro é muito bom. Tem um ponto negativo que a gente não falou, que é o ponto que a gente entrou mais em consenso, eu e a Jéssica, é que o ponto negativo é que a gente ainda não recebeu o segundo volume dele. Ele ainda não fez, a gente espera que ele escreva uma continuação, até porque a gente quer saber como a história vai continuar. A história não é uma história que finda ali, dá na cara que ela vai continuar, né? Apesar de uns crush literário que a gente não entende, mas enfim, não posso falar que darei spoilers, mas nós ficamos inconformadas, viu, Alexandre? Nós estamos inconformadas com o crush literário, mas enfim, ainda vamos lidar com isso. Mas a história é muito boa, vale super a pena. Se você puder, compra o livro, faz a doação, espera o seu físico, ajuda, porque é um autor brasileiro, um autor de qualidade, que vai trazer histórias de qualidade. Eu acredito que ainda vai escrever mais ainda e é bem legal. Gente, vocês estão gostando desse novo formato? Vocês gostam das nossas resenhas conjuntas? A gente espera que vocês gostem, que possa ser mais rico e trazer obras novas,
Tem outras obras já no caminho para vocês. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ficar ligado nas nossas redes sociais, porque essa semana, Semana do Orgulho Nerd, você já deve estar vendo o tanto de sorteios de livros super legais, então você não pode perder. Não deixe de participar e eu espero que você encontre um excelente lugar para ler um livro brasileiro. Até mais, galera!